Alexandre de Moraes, conforme as notícias demonstram, ele solicitou a apreensão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro e das suas armas. Tá? Em geral, quando esse tipo de procedimento é feito, isso significa que um investigado está em vias de A, fugir e B, ser preso. Este é um procedimento que indica que este investigado tem contra si inúmeros elementos que justificam a sua manutenção em solo brasileiro para fins não apenas investigativos, mas a fins de punição. É sintomático que o Alexandre de Moraes esteja fazendo isso logo após, não apenas o que aconteceu em Roma, mas logo após o Bolsonaro perder seus direitos políticos e nada ter acontecido. E é disso que eu quero tratar. Tá? Eu vinha pensando bastante sobre isso antes do programa. O Jair Bolsonaro, ele perde os direitos políticos dele e ele sempre disse, não, vou fazer acontecer, o Brasil vai ver, o povo brasileiro vai se insurgir. E na prática houve uma enorme derrota política para ele. Houve o fim da possibilidade do Bolsonaro se tornar presidente novamente, ou de concorrer para qualquer coisa. E isso morreu como um estalinho. Não teve panelaço, ninguém veio a público reclamar. No máximo o Bolsonaro foi no programa Pânico, deu uns berros lá, tal, reclamou, disse que não sabe quem é o sucessor, disse que ainda tá vivo. Quando você demonstra fraqueza, meus amigos, seu adversário dobra a aposta contra você. Quando o Bolsonaro, desesperado por ter um acordo não só com o TSE, mas com o Xandão, para não ser preso e não perder os direitos, sabotou a manifestação a favor do Dallagnol. Quando o Bolsonaro veio a público pedir para as pessoas apoiarem o governo, que você não tinha que sabotar o governo do Lula. Quando o Bolsonaro se colocou como uma pessoa que, enfim, faria grandes estratégias para silenciar a oposição, para manter as coisas calmas, o Bolsonaro tentou acenar para o adversário por meio da fraqueza e da subserviência. O Bolsonaro tentou ser submisso ao seu inimigo como forma de ser poupado pelo seu inimigo. E é muito louco que isso acontece porque as pessoas têm a imagem que o Bolsonaro é um homem audaz, corajoso, capaz. Um homem, vamos dizer, impetuoso e audacioso, que tem coragem de ir à frente, de liderar as pessoas e alterar esse sistema profundamente injusto. Essa é a imagem que existe na cabeça da maior parte dos eleitores do Bolsonaro. Eles acham que o Bolsonaro é um brabo. O Bolsonaro é brabo, fala verdades, tem coragem, mas ele é sabotado. E nós vamos ajudar ele contra, vamos dizer, essa sabotagem. Mas nunca foi isso. O Bolsonaro ainda dele sempre foi fraca e submissa. Bolsonaro, ele nunca foi capitão, ele é chamado de capitão, mas ele é um capitão reformado. Significa que as pessoas vão e dão uma promoção para uma posição, uma patente imediatamente superior à que ele tinha, só para ele ganhar mais na aposentadoria. Disso ele é vereador, deputado do Centrão, obedecendo a figuras como Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, que eram figuras para ele de autoridade. Não à toa ele se torna presidente da República e ele obedece o que esses caras dizem. Ele entrega o governo para eles administrar, porque ele mesmo nunca teve capacidade de nada, de liderar nada, de pensar nada, de comandar nada, de levar nada à frente. E aí, seu governo foi um eterno chororó. Não consigo, vou ser roubado, o STF administra o país. Sempre dando demonstrações de fraqueza. E essas demonstrações foram a tônica ao longo do governo, e agora no pós-governo, quando sua primeira reação pro Xandão é mostrar sou submisso, me coma. E o Alexandre de Moraes está fazendo, de forma bastante inclemente, aquilo que se espera dele. Se ele viu fraqueza, ele avança. Se ele viu moleza, ele endurece. Toda vez que o Bolsonaro amoleceu, o Xandão endureceu. Temos um padrão aí. Então o que acontece agora é o seguinte. Ora, qual é a força desse Bolsonaro? Como disse o Kim Paim ontem, o grande analista Kim Paim, que me colocou aqui numa posição, eu sou um mero chico linguista diante das análises de Kim Paim. Ele falou, Valdemar da Costa Neto trata o Bolsonaro como se fosse um cadáver político, como um morto, uma estátua, que você fica levando por aí, para as pessoas ficarem, estátua, tira foto com a estátua, mas a estátua morreu. Estátua não é nada, um pedaço de pedra esculpida. E estão transformando o Bolsonaro nisso. Ora, se ele se tornou só um símbolo para ser usado em termos eleitorais, para figuras que nunca foram bolsonaristas, tipo Fernando Holliday, ir lá, tirar uma foto para ver se reelege ou ganha alguma coisa, o potencial do cara foi todo destruído. E o público bolsonarista sente isso, o eleitor bolsonarista sente isso. O eleitor do Bolsonaro não é trouxa também. Ah, tem lá uma massa que deve ser de uns 5 a 10 milhões de pessoas que acreditam em qualquer coisa. Tem. Mas o grande eleitor antipetista já percebeu essas fraquezas. Já percebeu que não há, da parte do Bolsonaro, caminho. E quando não há caminho, não há esperança. Uma vez, né, veja só, isso fica agora de lição pra todo mundo da direita. Eu vi o Mano Brown
Mano Brown, hein? Falando uma coisa, enfim, assim, muito sábia, né? Havia muita sabedoria que ele falava, que é sobre arrancar a esperança do sujeito. Que ele tava contando a história de um rapaz que, enfim, morava ali numa determinada periferia e tal, e que você não podia, assim, que a vida do cara era atrapalhada, era fodida, mas o cara tava lá. Ele falou, a única coisa que você não pode arrancar do cara é o sonho, a esperança. Você arranca tudo do cara, você não pode arrancar o sonho e a esperança. O bolsonarista, e em grande medida o antipetista, perdeu a esperança. Ele perdeu a vontade de crer e perdeu a vontade de agir e fazer, porque, enfim, confiou na pessoa errada e agora ele tá largado. Talvez a morte do Bolsonaro, talvez não, com certeza a morte do Bolsonaro e a queda dele sejam não o fim de algo, mas o começo da verdadeira história nossa. A queda do Bolsonaro, essa ameaça que ele tem de prisão do Alexandre de Moraes e a fraqueza que a gente sempre soube que era a sua principal característica, que é intrínseca à personalidade do Bolsonaro, ela tá sendo o seu fim. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.